Eu quero convidar os meus irmãos e irmãs a abrirem a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, verso 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema: Deus não desiste de amar você. Deus não desiste de amar você. Esta é uma verdade axiomática, incontroversa, absoluta. Deus não abre mão da sua vida. Deus não desiste do direito que Ele tem de amar você, de ter você. Deus não abdica do amor que Ele tem por você. Ele vai em seu encontro e em seu encalço. Ele não abre mão da sua vida. Esta verdade pode ser atestada ao observarmos a vida de Pedro. Quem era Pedro? A Bíblia nos fala que Pedro era filho de Jonas, que era casado, que era natural de Betsaida, que residia em Cafarnaum, irmão de André, um dos discípulos que mais intimidade tinham com o Senhor Jesus, o discípulo que assumiu liderança no grupo apostólico antes e depois do Pentecostes, aquele que recebeu o poder para realizar grandes milagres, o primeiro dos apóstolos a pregar aos gentios. Quem era este Pedro? A quem Jesus não desistiu de amar. Este era um homem contraditório, paradoxal, um homem que tinha avanços e recuos, um homem que tinha roubos de coragem e quedas de covardia. Por exemplo, lá em Lucas 5, depois de uma noite inteira de pescaria, Jesus se aproxima e diz: lançai a rede. E ele responde: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas um lampejo de fé acende-lhe na alma, e ele diz: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Lançando-as, elas vieram cheias de peixes, e este Pedro então corre para o encontro do Senhor, prostra-se aos seus pés e diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus diz para ele: vinde após mim, e eu farei de ti um pescador de homens. E ele deixa tudo, a sua empresa, o barco, seus negócios, e segue a Jesus. Jesus investe nele. Mais tarde, lá pelas regiões da Cesareia de Filipe, no extremo norte da Palestina, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, outros algum dos profetas. E Jesus então pergunta aos 12: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o Pai que está nos céus. E diz a Bíblia que Jesus, a partir daquele momento, passou a ensinar-lhes de que era necessário que o Filho do Homem fosse para Jerusalém, e fosse preso, e fosse entregue nas mãos dos homens, e fosse crucificado e morto. E diz a Escritura que Pedro chamou Jesus à parte, e começou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, de modo nenhum isso pode te acontecer, tenha piedade de ti mesmo. E Jesus diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Esse era o Pedro, contraditório. Logo em seguida, diz a Escritura que Jesus Cristo subiu ao monte da transfiguração para orar, e enquanto Jesus orava, o rosto de Jesus resplandeceu e transfigurou-se. E diz a Bíblia que Pedro, não sabendo o que falar, o que dizer, disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será tua, outra será de Elias, outra será de Moisés. Mas a Bíblia diz que ele não sabia o que dizia, e por não saber o que dizer, ele estava equiparando Jesus ao representante da lei e ao representante dos profetas, e foi necessário que o próprio Deus Pai corrigisse o desvio de Pedro, falando de uma nuvem luminosa: este é o meu filho, o meu amado, a ele ouvi. Mais tarde, quando já reunidos no cenáculo, Jesus disse para o grupo: quando o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão, e todos vós vos escandalizareis comigo. E Pedro prontamente responde: Senhor, eu de modo nenhum.
para logo depois negar o seu Senhor, para logo depois desatar-se em lágrimas copiosas. Este é o Pedro de que estamos falando nesta noite. Talvez este Pedro pode estar assentado aqui hoje, pode estar me ouvindo nesta noite. Talvez Pedro seja você. Talvez alguém que já teve arroubos tão grande, entusiasmo tão eloquente, alguém que já fez promessas tão bonitas para Deus. Talvez alguns Pedros estão assentados aqui, que já tiveram perto de Deus, que já viram milagres de Deus, e que hoje, por uma razão qualquer, se desviou, afastou-se e caiu. Mas eu quero lhe dizer que Deus não desiste de amar você. Vamos ver quais foram as causas da queda de Pedro. Em primeiro lugar, uma exagerada confiança em si mesmo. Pedro era um homem autoconfiante, mas tinha uma confiança em si desproporcional. Por exemplo, em Mateus 26:35, disse Pedro a Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Lá em Marcos 14:31 ele diz, mas insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E Lucas 22:23 registra: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O que está acontecendo? Este homem está dizendo para Jesus o seguinte: eu sou uma rocha, eu sou absolutamente confiável, eu não tenho dúvidas do meu compromisso. E na verdade esse mesmo Pedro nega seu nome, nega sua fé, nega seu apostolado, nega suas convicções, porque confiou exageradamente em si mesmo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O apóstolo Paulo afirmou: quando eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco e ponho toda a minha confiança em Deus, então eu sou forte. Segunda razão por que Pedro caiu, é porque ele considerou-se melhor do que os outros. Não apenas ele se achou o máximo, ele se achou melhor do que os outros. Em Marcos 14:29 diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Em Mateus 26:33 ele diz: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Jesus, estes teus discípulos não são tão confiáveis, mas eu sou um homem batuta, a corda não rói do meu lado, eu não vou te decepcionar, eu aguento a parada, eu não sou homem para fraquejar. Pode contar comigo, para o que der e vier, ainda que os outros se acovardem. Já houve um momento na sua vida em que você pensou ser melhor do que os outros? Ser mais crente do que os outros? Ser mais piedoso do que os outros? Ser mais fiel do que os outros? Pois este é um caminho escorregadio, quando nós nos consideramos superiores aos outros. Isso levou Pedro à queda. Terceiro lugar, sabe por que Pedro caiu? Porque ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da sua vida. Quando o Senhor Jesus chegou no Getsêmani, diz a Escritura que a alma de Jesus começou a se entristecer. Aquela certamente era a batalha mais fatídica e decisiva da história da humanidade. Aquele momento foi o único momento em todo o tempo em que Jesus pediu solidariedade aos seus discípulos. Ficai aqui comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E diz a Escritura que o Senhor Jesus Cristo se retirou. E então, em luta de sangrento suor, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, se prostra com o rosto em terra e clama ao Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E diz a Escritura que quando Jesus retorna aos discípulos, eles estão dormindo. E Jesus diz em Mateus 26:40 e 41, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então
nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aquele homem tão valente, aquele homem tão audacioso, aquele homem tão confiante em si mesmo, está rendido pelo sono na hora mais decisiva da história. Quarto lugar, sabe por que esse homem caiu? Ele caiu porque perdeu o controle emocional. Diz a palavra de Deus que depois de Jesus orar 3 vezes, a turba sangue sedenta, capitaneada por Judas, se aproxima do jardim do Getsemane. Os soldados romanos fortemente armados, os sacerdotes, como detetives da vida alheia, estavam também mancomunados com os soldados romanos. E diz a Escritura que eles então procuram Jesus para prendê-lo, e quando vem aquela turma para prenderem Jesus, Pedro saca da sua espada e corta a orelha de Malta, e Jesus olha para ele e diz: mete a espada na bainha, Pedro, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Quando nós perdemos de vista a verdadeira natureza da batalha espiritual que enfrentamos, nós corremos o risco de demonstrar uma valentia carnal e prejudicar ainda mais a nossa vida espiritual. Quinto lugar, sabe por que Pedro caiu? Porque diz a Escritura que eles pegaram Jesus, prenderam Jesus, e os discípulos todos se dispersaram na escuridão daquela noite, e foram levando Jesus, talvez aos empurrões, talvez cuspindo em seu rosto, talvez dirigindo-lhe palavras blasfêmias. E diz a Escritura, em Mateus 26, 58, que Pedro seguia a Jesus de longe. Não tem mais coragem de assumir que é discípulo de Jesus. Não quer perdê-lo de vista. Não chega ao ponto de negar o seu nome. Não chega ao ponto de não querer mais saber do que está acontecendo. Não chega ao ponto de virar as costas e desistir de tudo. Mas segue a Jesus de longe. Muitos ainda hoje seguem a Jesus de longe. Não querem perder Jesus de vista. Vem à igreja, leia a Bíblia, mas não assumem um compromisso com Jesus. Não querem os riscos do discipulado. Outros não chegam a perder suas convicções, mas abandonam a igreja, ficam perto do Egito, ficam na janela, como estava Eutico quando caiu. Mas em sexto lugar, sabe por que este grande valente fracassou? Diz a Escritura, porque ele acabou se assentando na roda dos escarnecedores. Levaram Jesus para o pátio do sumo sacerdote. E diz a Escritura que lá cuspiam no rosto de Jesus, que lá davam bofetada na cabeça de Jesus, zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus. E diz a Bíblia que era noite, certamente fazia frio, e fizeram uma fogueira no pátio da casa do sacerdote. E diz a Escritura que Pedro também ficou naquele ambiente. Lucas 22, 54 e 55 diz: então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Meus irmãos queridos, ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. Isso é um processo, às vezes lento. É um passo aqui, outro passo ali, outro passo acolá. Um dia faz de conta que não escuta mais a voz de Deus, outro dia negligencia um lado da vida espiritual, outro dia transige com os absolutos de Deus, outro dia negocia a consciência, outro dia vai deixando os compromissos e os absolutos de Deus. De repente, aquele que desfrutava da intimidade do Senhor Jesus, agora se assenta na roda dos escarnecedores. E não tardou para que naquele local alguém se aproximasse para dizer o seguinte: tu és um dos dele. E diz a Bíblia que Pedro negou. Depois se aproxima outra pessoa e diz: sim, a tua maneira de falar, tu és galileu, tu és um dos dele. E diz a Bíblia que Pedro não só nega, mas jura que não conhece a Jesus. E depois se aproxima uma terceira pessoa e diz: não, claramente tu és discípulo dele. E diz a Bíblia que Pedro começa a praguejar e a jurar, dizendo: eu não sei do que estás falando, eu não sei quem é este homem. Pedro caiu, Pedro fracassou, Pedro negou o seu nome, a sua fé, o seu apostolado, as suas convicções, as suas promessas a Jesus.
Mas, de maneira surpreendente, Jesus não deixou de amar Pedro. Eu não conheço exatamente os detalhes particulares da sua vida, por que caminhos ou descaminhos você tem andado. Eu não sei se os Pedros estão aqui nesta noite, que já andaram tão pertinho de Jesus, que já viram os milagres de Jesus, que já experimentaram as maravilhas de Jesus, que já professaram o nome de Jesus, que já proclamaram o nome de Jesus, mas que por um dado momento, por uma determinada circunstância, resvalou os pés e chegou ao ponto de negar publicamente ao seu Senhor. Eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus não desiste de você, Ele ainda continua amando você. E eu quero convidar você agora para nós olharmos as causas da restauração de Pedro. Em primeiro lugar, o olhar compassivo de Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Pedro estava praguejando, blasfemando, dizendo: eu não sei o que vocês estão falando, eu não conheço este homem, eu não sei quem é este Jesus. Diz a palavra de Deus que a profecia de Jesus se cumpriu, porque Jesus disse para Pedro, quando ele arrotava a sua autoconfiança, ainda que todos te deixem, eu jamais, ainda que todos te abandonem, eu jamais, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E diz a Escritura que quando Pedro está praguejando e negando a Jesus, o galo cantou. E neste momento Lucas registra, Lucas 22, 60 e 62 diz assim: mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus amados, eu fico a pensar na ternura deste olhar de Jesus. Eu fico a pensar neste olhar de Jesus para você e para mim. Todas as vezes que o Senhor nos colhe num ato de transgressão, num ato de desobediência, todas as vezes que nós, que um dia professamos amá-lo e honrá-lo e glorificá-lo e servi-lo, nós naufragamos, nós tropeçamos, nós transgredimos, e o Senhor, que tudo vê e tudo sonda, olha para nós com este mesmo olhar de profundidade, de ternura e de graça e de amor. Mas é um olhar de benignidade, é um olhar de graça, é um olhar de amor. Porque a Escritura diz que Ele não esmaga a cana quebrada e Ele não apaga a torcida que fumega. Ele não nos olha para nos fuzilar, para nos condenar, para nos destruir, porque bastaria um gesto seu e nós estaríamos arruinados. Mas Ele nos olha com olhar de ternura para dizer: meu filho, eu ainda te amo, minha filha, eu ainda amo você, eu não abro mão da sua vida, a despeito do seu fracasso, da sua queda, do seu deslize, da sua infidelidade. Talvez nós pudéssemos cantar: uma luz brilhou em meu caminho, quando eu ia triste e sozinho, foi seu divino olhar que me ensinou a amar. Foi 1 minuto só do seu olhar. Foi 1 minuto só, 1 minuto só. Foi 1 minuto só do seu olhar, tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi 1 minuto só de seu olhar. 1 minuto só do seu olhar é capaz de nos restaurar, é capaz de nos curar, é capaz de desencadear um processo de mudança em nossa vida. Diz a Escritura que quando Jesus olhou para Pedro, ele desatou a chorar,
Marcos registra assim: Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera e caindo em si, desatou a chorar. E Mateus diz, e saindo dali, chorou amargamente. Aquele homem pedra, aquele homem valente, aquele homem durão, aquele homem que dizia que nada podia tombá-lo, agora está derretido em lágrimas. E eu imagino a cena de Pedro saindo dali, correndo na noite escura, tropeçando nas pedras por entre os olivais, retornando à sua casa, alagando o seu leito com as suas lágrimas, virando de um lado para o outro em sua cama, não conseguindo conciliar o sono, porque negaram o seu Senhor, porque negaram a sua fé, porque negaram a razão da sua vida, o seu grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Talvez Pedro se lembrasse neste momento do tratamento especial de Jesus. Como Jesus tratou a ele com deferência. Nas horas mais especiais, Jesus o chamou para perto de si, para ver os milagres mais lindos. Pedro recordou que havia sido também solenemente advertido pelo Senhor: Pedro, Satanás te requereu, Pedro, para peneirar a sua vida, Pedro, mas eu intercedi por ti. Talvez ele se recordou de seus próprios votos de fidelidade: Senhor, de modo nenhum eu te deixarei, de modo nenhum, Senhor. Quem sabe você, quantas vezes já fez essa promessa para Jesus: Senhor, nunca vou te deixar, nunca vou deixar de ler a tua palavra, nunca vou deixar de orar, nunca vou deixar de frequentar a tua igreja, nunca vou deixar de amar ao Senhor. E você caiu, e você tropeçou, e você se desviou, e você se afastou. Mas eu quero dizer para você que Jesus não desiste de amar você. Jesus foi para a cruz, e Pedro não estava lá. Quando as mulheres foram embalsamar o corpo de Jesus, Pedro não estava lá. Mas quando chegaram e viram o túmulo aberto, um anjo estava postado perto do túmulo, e deu um recado para as mulheres. Um recado em nome de Jesus: ide, dizei aos meus discípulos, aos seus discípulos e a Pedro, que eu os verei na Galileia, lá os verei. Por que Jesus disse aos seus discípulos e a Pedro? Por quê? Por que Jesus procura Pedro? Porque certamente Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. Talvez Pedro pudesse estar pensando consigo mesmo: agora não tem mais jeito, agora já não tem mais oportunidade, agora eu já sou um fracasso, agora não tem mais nenhuma possibilidade de eu ser restaurado, agora acabou. Talvez o grande drama de Pedro era esse: eu vou ter que desistir, eu vou ter que desistir, não dá mais para eu ser restaurado como um apóstolo, eu fui longe demais no meu pecado. Mas o Senhor não desistiu de Pedro. O Senhor não desistiu de amar Pedro. O Senhor se lembrou de Pedro e disse: ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Pedro é importante, Pedro não pode faltar. Ele é especial. Ele está pensando que não tem mais jeito, mas eu quero restaurar a vida dele. Eu ainda o amo, eu ainda tenho um plano na vida dele. E eu fico a pensar, meus irmãos, como é que Pedro fez aquela caminhada de quase 200 quilômetros de Jerusalém a Galileia, certamente a pé. Cada passada que Pedro dava, a sua consciência o fisgava. Cada caminhada que ele fazia, uma dor pungente açoitava e assolava a sua alma. Eu neguei o meu Senhor, agora não tem mais jeito, eu fui longe demais, eu me desviei demais, eu fui covarde demais. E esse drama foi tal, diz a Escritura, que quando ele chega na Galileia, ele resolve abandonar de vez tudo que ele abraçara até então, e disse para os seus colegas: eu vou pescar, eu vou voltar para as redes, eu vou voltar para a pescaria, eu vou voltar para a minha empresa, eu vou voltar para a minha vida velha, acabou. Quem sabe você nesta noite tem pensado a mesma coisa, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução. Quem sabe você está querendo voltar para a sua velha vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. Você pode ter saído da casa do Pai, você pode ter dado voltas e feito festa com seus amigos, mas você nunca esteve distante do olhar amoroso do Pai. O Pai sempre aguardou a sua volta.
Há uma festa preparada para você, para aquele que volta para os braços do Pai. E diz a Escritura que Jesus Cristo foi para Galileia. E era ainda de madrugada. O dia ainda não tinha raiado. Os discípulos estão lá no mar pescando. E diz a Bíblia que naquela noite eles não apanharam nem um lambari. O próprio Deus afugentou os peixes. E de repente uma silhueta começa a andar pela praia. E bem distante do barco, aquele que caminhava pela praia deu um grito e perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E a resposta lá do barco ecoou: não, nós não apanhamos nada ainda. E aquele caminhante da praia respondeu: lançai a rede à direita do barco e achareis. E diz a Escritura que eles lançaram as redes. E a rede começou a tremer e a pular de tanto peixe. E João cochichou no ouvido de Pedro: é o Senhor Jesus que está aqui. É o Senhor Jesus que está aqui. E Pedro pula na água e corre para o encontro de Jesus. Quem sabe o que ele esperava fosse que Jesus dissesse: não está vendo, Pedro, o que eu te falei? Você é um fracasso, você realmente caiu, eu te alertei, você não vigiou, você não orou, Pedro, por isso você me negou, Pedro. Jesus não fez nada disso. Diz a Escritura que depois de dar a eles pão e peixe, Jesus tirou Pedro à parte, olhou nos seus olhos e perguntou: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? E diz a Bíblia que Pedro respondeu do mesmo jeito: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí Jesus mudou a pergunta, porque nas duas primeiras perguntas de Jesus perguntou assim: agapas-me, um amor ágape, agapas-me. E Pedro respondeu as duas primeiras vezes: Filosê, eu gosto do Senhor apenas com amor de amigo. Filosê, eu não estou pronto a morrer por ti, Jesus. Eu não posso mais dizer o que disse lá no passado. Agora eu sei que eu sou fraco. Agora eu sei que se a tua graça não agir em mim, eu sou um fracasso mesmo. Jesus perguntou a segunda vez: agapas-me. E Pedro respondeu: Filosê, eu gosto do Senhor. Mas diz a Escritura que Jesus pergunta pela terceira vez e muda a pergunta. Usa o mesmo verbo de Pedro: fileis-me. Você gosta de mim mesmo, Pedro? E diz a Bíblia que Pedro se entristeceu e responde do mesmo jeito: Filosê, eu gosto do Senhor. E Jesus então olha para Pedro e disse: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não cobra nada de Pedro, Jesus não esmaga Pedro, Jesus não pisa em Pedro, Jesus não quebra a cana quebrada, Jesus não apaga a torcida que fumega. Jesus pega aquele homem arruinado, quebrado e diz: se você me ama, vamos recomeçar. Se você me ama, vamos começar tudo de novo. Nesta noite Jesus só te faz uma pergunta: você me ama? Você me ama? Ele não está apontando o dedo para você, te acusando. Ele poderia jogar a primeira pedra em você e te esmagar. Mas ele só está perguntando a você: tu me amas? Se você ama Jesus, uma linda vida, uma nova vida, um tempo novo de restauração pode estar raiando na sua história nesta noite. Diz a Bíblia que Pedro foi restaurado, que Pedro se tornou um apóstolo precioso, intrépido, cheio do Espírito Santo, que pregou com o poder do Espírito no Pentecoste, e quase 3.000 vidas foram rendidas a Jesus. Agora Pedro enfrenta o sinédrio, o chicote e a ameaça de morte, e diz: ficai sabendo que importa antes obedecer a Deus que aos homens. Agora este Pedro está pronto a dar a sua vida por Jesus, e diz a história que quando ele foi martirizado e foi crucificado em Roma, ele não quis ser crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo, porque não queria ter a honra de ser crucificado igual ao seu Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus não desiste de amar você. Deus não desiste de você. Não importa quem você é, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo. Se nesta noite você se prostrar aos pés de Jesus, Ele pode restaurar a sua alma, porque Ele não desiste de amar você.
Eu quero orar em seu favor. Curva sua fronte, por favor.